Cavalcante novamente. E aí? Então, meu brother, agora chegou o momento. Glorious. Isso sou eu. E aí? As palmas mais ou menos, mas tá valendo. A última vez que eu vim aqui passar esse vídeo, eu achei tão bonito. Falei, cara, ninguém fala um negócio, uma foto assim com zoom. Nossa, minha mãe achou bonito pra caramba. Mas se Deus quiser, outras pessoas acharão, eu preciso casar. Muito bem. Abra a palavra de Deus em Salmos, no capítulo 90. Salmos 90. O dia difícil. Muito difícil hoje. Um carro que você gasta uma grana e acaba a bateria sozinho do carro. E eu tinha que vir para cá. Pacientes que pedem a morte e eu não podia terminar o atendimento. Hoje foi difícil. Louvado seja o Senhor para a gente estar aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É muito interessante o quanto nós vivemos na era, e aqui eu quero fazer menção, está escuro, então eu não sei se o Gui está aí, e a Marina está onde? Está por aí, está lá no fundo do Sola, se ele vai lembrar disso, mas o quanto nós vivemos num período voyeurista. O que é o voyeurismo? O voyeurismo é a erotização do olhar, é possuir um objeto de amor, um objeto que se torna erótico, é introjetar esse objeto pela via do olhar e não pela via do real. Isto é, eu não possuo o objeto em termos físicos, mas eu o possuo pela via fantasmagórica, imaginária, e simplesmente construo esse objeto dentro de mim, a partir do olhar, dando a sensação de posse, quando na verdade eu não o possuo. O voyeurismo é considerado inclusive uma parafilia. São pessoas que conseguem ter apenas um prazer sexual pela via do olhar. E algumas casas, inclusive, muito conhecidas, casas adultas, digamos assim, a pessoa paga para ver outra se relacionando e ela atinge o seu prazer pela via visual. Mas a sensação, a vivência dela é de que aquele objeto foi por ela conquistado, foi por ela introjetado e vivenciando psiquicamente aquele objeto como se fosse possuído fisicamente. Isso é uma questão séria. Alguns são literalmente doentes. É uma psicopatologia. Alguns vivem sob a escravidão. São escravos ou vivem sob o senhorio dessa forma de existência. O olhar é a única forma de possuir algum objeto. Isso é uma marca dos estudos, principalmente da minha querida e amada psicanálise. Se vocês não me conhecem, meu nome é Lucas Cavalcante. Eu sou aquele que aparece na foto da divulgação do evento tentando estrangular o pastor Misha. Depois vocês vão ver lá quem puder colocar. Olha lá, eu lá estrangulando ele. Isso é uma maravilha. Isso é bem perverso. Eu sou psicólogo clínico e psicanalista lacaniano. E como tal, eu gosto muito de tentar encontrar, de fazer um jogo, de tentar encontrar aquilo que foi ministrado aqui anteriormente pelo outro Gui, o outro, dizendo que tudo vem de Deus, inclusive a minha querida psicanálise. Por mais que Freud não rendia graças a Deus, e por mais que Lacan não rendia graças a Deus, Deus está manifesto na obra deles, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Eu então, ao estudar esta teoria, eu vejo esta ideia do voyeurismo presente em algumas pessoas de maneira abusiva, como uma doença, como eu disse. Mas vamos tentar pensar isso agora do ponto de vista social.
o quanto que voyeurismo está presente em todo e qualquer lugar que nós andamos hoje. Nós vivemos uma espiritualidade voyeur. A gente vive um relacionamento social voyeurista. Nós vivemos a virtualização das relações, que é uma forma voyeurista de ser. O Instagram é uma forma voyeurista, onde você tem a fantasia de que aquilo que você se mostra na imagem, verdadeiramente você é. Olha que interessante, nós inventamos uma coisa chamada filtro. Filtro do quê? Filtrar quem eu sou? Filtrar as minhas imperfeições? Que graça tem? Qual é a graça disso? A graça é passar uma imagem de quem eu não sou, para que o outro se relacione com o eu que não é meu, e ele acredite que eu sou aquilo que não sou. Isto é voyeur. Nós vivemos isso dentro das igrejas. Preste atenção nas músicas que cantamos e que dissemos que entoamos isso a Deus. Preste atenção nas músicas. Músicas onde o centro da canção sou eu. E eu não quero dar exemplos por uma questão até ética, eu não vim aqui para fazer isso hoje, já fiz um vídeo no meu canal, então tá lá quem quiser ver. Mas se você prestar atenção, parece que nós cantamos músicas na igreja, onde estou eu e o Criador, e não estou nem aí para o outro. É quase que uma relação, e desculpa a expressão, porque se vocês verem isso nas letras, é exatamente, quase que numa relação erotizada com a figura de um pseudo-criador. Onde você me tira o fôlego, e eu estou no seu peito, e o fôlego, e quando você fica uma coisa absolutamente erotizada, onde o outro é absolutamente desconsiderado, onde a comunhão entre os santos é desconsiderada, onde esse Deus parece que está pronto a me servir a todo momento quando eu estralar os dedos. Essa é uma forma de prostituir a nossa relação com Deus. Quando eu transformo a minha relação com Ele num jogo de fraseamentos, onde Ele está sujeito à minha voz. Faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, eu quero isso agora. O jogo voyeur é assim, eu decido e o outro faz. Eu quero ver, afinal de contas eu paguei. Então faça desse jeito. Não confunda erotismo com pornografia. Erotismo é prazer. Eros, prazer sexual, o prazer da carne, aquele prazer que está presente nas relações humanas, amorosas, afetivas. Mas quando a gente transforma isso numa relação com Deus, eu tenho um problema. Porque fica uma questão, quem é Deus, Ele ou eu? Eu mando ou é Ele? Eu fui num culto, está aqui meu parceiro da igreja, o Tiago, ele sabe disso, nós tivemos um culto semana, acho que passada. Eu tive que escutar o absurdo de que Satanás, no capítulo 4 de Mateus, ele tentou Jesus ao suicídio. E se Jesus foi tentado a se suicidar, então ele desejou. Porque eu só posso ser tentado naquilo que eu sou atraído, amém? Amém? Eu só posso ser tentado naquilo que chama a minha carne. Por que transformar as pedras em pães? Porque ele estava com fome. Jesus querendo suicídio, e ainda a pessoa ministrou, se você está querendo se matar essa noite, e foi e mandou bala. Eu estava quase me matando. Falei, agora eu estou entendendo essa mensagem. E aqueles cânticos de 50 minutos cada um, já viram isso? 320 minutos, eu já estava pensando que eu ia comer depois. Falei, Senhor, que eu vou comer, sair daqui. A pessoa fica naquela repetição, naquele mantra, naquela coisa erótica. Estão dando para entender agora? Está dando para entender o que é a ideia? E ali nós escutávamos aquelas canções, as pessoas se rodopiavam. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer coisa, gente, que a gente, que saia muitas vezes daquilo que usualmente a gente vê. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o que eu vi foi muito louco. Eles ficavam babando, e aí caía no chão, daqui a pouco um cara vinha tocar. Eu vi, eu estou falando, eu vi. Aí o cara no chão. Vou falar um pouquinho na internet aqui. Não estou brincando, o cara no chão. Jesus é minha prova.
E aqui, ó, no chão. Para quê? Isso é absolutamente uma relação virtualizada com Deus. Não se tem mais noção do que se faz. Nós estamos nesse contexto onde o outro está sendo desconsiderado. Não há mais essa possibilidade. Um dia, eu estava na casa do Gui, do Sola aí, o Gui Amarino, e aquela mensagem que ele disse num bate-papo, num churrasco maravilhoso que ele fez, eu fui acolhido na casa dele e ele disse aquele texto de Hebreus capítulo 12, eu citei aqui na última vez que eu aqui estive, quando a palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu citei isso da última vez que aqui estava, e quando ele disse, ele falou, cara, nós não lemos a Bíblia direito, a gente não lê, não é uma análise teológica profunda, é português. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. A gente conseguiu transformar esse texto numa visão absolutamente antropocêntrica. Eu quero ver a Deus, então eu vou me santificar, porque afinal de contas eu tenho medo do inferno, eu preciso ir aos céus. Então eu preciso me santificar para me encontrar com o Senhor. E nós nos esquecemos daqueles que não conhecem a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou me santificar porque eu quero salvar ao outro. Eu vou buscar o Senhor, claro, porque isso também honra a Deus, mas porque tem gente que está precisando. Eu vou pedir a unção de Deus, porque através dessa unção eu vou salvar vidas. Eu quero buscar ao Senhor mais e mais, porque eu sei que tem gente que está morrendo. Mas nessa relação voyeurista, parece que Deus é um sujeito onde ele tem que fazer tudo, neste palco que foi dito aqui. Como se eu pagasse o ingresso, eu quero aqui estender a metáfora, dita aqui anteriormente. Como se eu pagasse o ingresso, para que eu pudesse vê-lo. Então eu digo, eu paguei, agora eu quero. Faça desse jeito. Nós vivemos exatamente nesse período do heroísmo, onde mais e mais a indústria cinematográfica tem construído filmes a rodo, porque a sociedade está carente de heróis, e os filmes são uma projeção da nossa psique, porque nós estamos precisando crer em alguém. Crer, mas crer em quê? Desde quando? Desde o 6º século antes de Cristo, o homem busca acreditar em algo. Antigamente, nos mitos, os deuses, criados pelo homem. E ficava a pergunta, mas nós servimos a eles ou eles nos servem? Porque se eu faço sacrifícios da forma tal aos deuses, então eles farão aquilo que eu peço. Entramos no 6º século antes de Cristo, surge a polis, surge a democracia, surge a política e por conseguinte surge a filosofia. E qual é a questão? Deus agora, naquele período chamado pré-socrático, Deus está na natureza. E surgem vários deles. Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Demócrito de Abdera. Olha os nomes bonitos para botar no seu filho. Surge Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, e cada um dizendo onde estava o seu arquê. Arquê, no grego, significa princípio de todas as coisas. Arquitetura, arqueologia, aquilo que é o primeiro, aquilo que é primordial. Um escolheu a água, Tales de Mileto, vocês lembram dele? Teorema de Tales, lembram disso? Vocês amavam essas paradas. Teorema de Tales, ele disse que a água era o princípio de todas as coisas. Depois veio Anaxímenes de Mileto, escolheu o ar. O Anaximandro escolheu o aperon, o invisível. O outro dizia que era o movimento, Heráclito de Éfeso. Todas as coisas se movimentam e o ser é o movimento. Parmênides dizia não, o ser é imutável. Passamos então a primeira leva do século 6, 5, vem Platão e diz não, o ser na verdade ele está no mundo inteligível. Sócrates diz que o ser está no interior, período antropológico. Nós temos Aristóteles dizendo não, a matéria e o ser são a mesma coisa, o inteligível e o sensível são a mesma coisa. Depois nós entramos no período helenístico, nós temos os estoicos, nós temos os ceticistas, nós temos os epicuristas, cada um dizendo na verdade que a felicidade é a ataraxia, a paz de espírito.
Porque o projeto político da polis, da cidade, não deu certo. Aquela crença que nós tínhamos de que a democracia, a política iria vencer todas as coisas, não deu certo. Agora a felicidade deve ser buscada pela alma singular do sujeito. E passamos mais um período. Entramos no primeiro século, segundo século depois de Cristo. E aí terceiro século, a igreja toma conta, ela se torna Estado. E aí a filosofia passa a discutir a moral e a ética. Portanto, agora a verdade está na tradição, a verdade está naqueles que são autoridades da verdade. Basta então você seguir uma lista de coisas e então você será santo. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Pode, 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 não pode, não pode, não pode. E quanto mais você segue uma lista de coisas, mais santo você é. Chegamos no século XV, XVI. Há a reforma protestante. Há o período chamado do Renascimento. Renasce o quê? O homem clássico do Sócrates. Voltamos novamente aos clássicos. A verdade está no interior, a verdade está no relativismo, a verdade está em você, não está na autoridade, mas no ser racional. E nós continuamos a tentar crer. Passamos o século XVI, XVII vem a revolução da ciência, então passamos a acreditar agora no método científico, na dúvida sistêmica. Precisamos provar aquilo que acreditamos. Século XVII, XVIII, temos a Revolução Industrial, a salvação agora está pelas máquinas. Vamos acreditar agora no processo industrial, porque quanto mais você progredir, ordem e progresso, mais você atingirá os sonhos, os planos. I have a dream. Claro que não foi nessa época, mas cabe. Século XVIII, XIX. Entramos num período onde o existencialismo agora, no século XX, começa a surgir, absolutamente como o homem olhando para a sua finitude. Heidegger, Sartre, Hegel, vários agora começam a descobrir de que o homem é um ser finito e vai morrer. E a gente precisa fazer alguma coisa. A ciência vem para a humanidade e diz, não acreditem em Deus, porque Deus proporcionou as guerras. A partir do século XVI, com o advento da reforma protestante, católicos e protestantes se mataram. Olha o que aconteceu na humanidade, olha o que está acontecendo no mundo, em nome de Deus todos morrem. Acreditem na ciência, a ciência salvará a humanidade. E nós acreditamos. Só que o século XX foi o século que mais matou na história da humanidade em nome da ciência. E agora? As guerras, nós descobrimos que com um botão a gente mata uma cidade inteira. Olha que legal, aperte um botão e se acaba com uma cidade inteira japonesa. Vem a Guerra Fria e a gente descobre exatamente a ideia voyeurista. A gente não precisa mais degladiar, a gente pode fingir que vai degladiar, botar medo. Então quem tem mais arma pode. Olha só. Os Estados Unidos, a União Soviética chega ao espaço, os Estados Unidos, eu vou até a Lua. Eu fico imaginando se a União Soviética fosse a Lua, a gente estaria em Marte já. Porque a ideia agora, a guerra é de quem mais pode, a guerra é da estética. A guerra é quem parece ter mais poder, não é quem tem poder, é quem parece. E nós inauguramos nos anos 90 exatamente esse ponto axial da sociedade. Você não precisa ser, você precisa parecer. Quanto mais você parece, mais você é. Você precisa fingir ser, você não precisa ser. Iniciamos, portanto, a última parte do século XX com um boom científico e iniciamos o século XXI com a tal filosofia da pós-modernidade. Agora é a nanotecnologia, não é mais o ser humano que tem inteligência, são as máquinas. Porque o projeto do homem faliu, não deu certo, acabou. E sabe o que a igreja está fazendo, bebendo nessas águas? Deus se tornou a máquina inteligente a nosso serviço. Basta eu apertar um botão e ele vai fazer. E que Deus é esse? O Deus que eu me apresento com maior intelectividade. O meu Instagram, ele tem que ter fotos eu assim. Faz a fotinho. Para que eu pareça santo. Eu tenho que passar uma ideia. A nomenclatura crentonês. Uau! Santo, eu sou, eu posso. Não, aquele fulano, se ele conversar com você, ele vai revelar a tua vida, maravilha. Ele pode, ele faz, ele acontece. Esta ideia da estética tem prevalecido sobre a essência. E qual é a essência? Houve um Jesus, que era Deus, que se destituiu da tua glória e se tornou comum de nós, e viveu, e amou, e pregou, que deixou apenas uma única missão,
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essas são as boas novas do evangelho. Mas a gente está transformando tudo isso numa mera foto, numa mera fotografia, num mero vídeo. Eu não estou julgando ninguém aqui, mas eu vim aqui para despertar você e a mim. Quantos de nós estamos dentro do culto e a gente perde mais tempo por ver o culto ou cultuar a Deus por uma telinha do que simplesmente parar e falar: Senhor, eu quero simplesmente prestar atenção no que está acontecendo aqui e cultuar ao Senhor. O que foi dito aqui é muito importante. Deus está nesta simplicidade e complexidade da vida, mas a gente está transformando Deus dentro de um quadradinho do Instagram. Eu não mais vejo Ele, eu vejo Ele por uma tela. Eu estive na casa do meu irmão nos Estados Unidos, a gente visitou a cidade de Chicago, e tem um prédio lá, que me esqueci o nome, mas um edifício, e tem o tal do Sky Deck. Quem souber aí me ajuda, eu não lembro o nome do prédio, mas é uma parada lá que você sobe muito alto. E nós fomos nesse prédio, o Sky Deck. Ele é um prédio altíssimo, a gente foi no 103º andar, e ele tem uma gaiola de vidro que sai, eu ia falar sai para fora, mas eu vou falar sai para fora. Ele sai, literalmente ele sai para fora daquele prédio. E você entra na gaiola de vidro para curtir a brisa de ficar meio que voando dentro de um aquário. E eu fui lá, e eu não sei falar inglês. Eu não estou nem aí, eu sou brasileiro e curto meu país e fui lá fazer festa. Entramos um monte de gente naquela fila e todos com cara de intelectual, naquele lugar onde ninguém sofria, porque o americano, o americano do norte, nos Estados Unidos, é aquela coisa toda, uau, estamos aqui, I'm here, sei lá, e tal. E ninguém sofria. Eu falei assim, eu estou sofrendo, porque aquele negócio sambava lá em cima, de verdade. Você está ali em cima, o negócio faz isso aqui, meu irmão. Você está ali só aqui, ó. Eu falei, mas eu não bebi, eu sou metodista, não posso beber. E se eu fosse presbiteriano, até rolava, mas aqui metodista não dá. Olha aí, Misha. E aí, estamos dando já deram uma ideia aqui em Calvino, deixa eu puxar para o meu lado. E aí a ideia é que eu falava, eu estou sofrendo. Eu falava, eu estou sofrendo. Eu falei, como tudo não é inglês, eu vou falar em português, eu estou sofrendo. E aquele negócio, quando começou a chegar naquela parada, eu começava a ver que ninguém sofria ao entrar lá. E eu sofri. Tem um vídeo eu tentando pisar aqui, eu não vou pisar. Pisa. Ai, gente, é terrível. Eu sofri por 2 motivos. Primeiro, porque eu estava a 100 andares e 3 lá em cima. Segundo, eu me senti no World Trade Center. Estar nos Estados Unidos, com o Trump xingando todo mundo, eu estava vendo um avião chegando naquele negócio. Eu falei assim, vai chegar. E não era só eu que estava com medo. Tinha uma garota que falou assim, cara, eu estou vendo o negócio vindo aqui. Terrível. Quando as pessoas entraram naquele lugar, naquela gaiola, eu entendi porque elas não sofriam. É o que o Winnicott, um dos pais da psicanálise infantil, ele chamava do objeto transicional. A forma que a criança usa para não sofrer a perda da mãe, que é o uso de uma boneca. A criança substitui a mãe usando uma boneca. O menino usa uma boneca ou qualquer outra coisa. Todos nós usamos esse objeto que se tornou isso aqui hoje. Para que você tenha paz, basta você ter um celular nas mãos. E o que eles faziam? As pessoas pisavam sem perceber, de maneira inconsciente, dentro daquela gaiola, ligavam o celular e começavam a tirar fotos. Elas tiravam assim, veja, quem está sofrendo é o celular que está olhando lá embaixo, não é a pessoa. E aí fica fácil, não há sofrimento. Todos vivenciando uma potência de ser, quando na verdade eles são potenciais sofredores. Bastava tirar o celular que sofreriam a brisa real de estarem ali. Eu fui o único, e aí psicólogo é terrível, porque eu mandei toda a minha família largar o celular. Vão todo mundo entrar sem. Aí sim puderam sofrer. A possibilidade de estar lá de maneira real. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma tal que a gente alcance o coração sábio. Sabe o que o salmista Moisés quis dizer aqui? O Gui estava ministrando e ele disse uma coisa interessante, de que as escrituras, quando elas falam que a gente tem que vislumbrar, que a gente tem que ter um sentimento, um vislumbrar a Deus, essa tal da teologia natural. Sabe como, e aqui eu agora estou vendo quanto que realmente Freud acaba louvando a Deus sem saber. Ele chama isso de sentimento oceânico. É quando você
percebe o ambiente, você se entrega, você percebe as minúcias, a coisa singela, e dali extrai, como a palavra de Deus diz, a sabedoria está em todo canto, dizendo: ei louco, me escutai. O que o salmista está querendo dizer é que ele olha para ele, Moisés, e diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de forma que eu alcance coração sábio. Sabe o que é contar os seus dias? É saber que você é um ser finito, você vai morrer. A única certeza que você tem, sentado, arrochado nesse lugar, é de que você está em direção à morte. É a única certeza que você tem. Você não tem mais nada de certeza. E quando ele diz isso, para ensinar a contar os dias, faz com que você dê valor à sua existência. Olhe para Deus e diz: Senhor, eu quero dar o meu melhor. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. A possibilidade de servir a Deus e entender qual é a sua finitude, é entender que esta vida é passageira, e que eu tenho que falar do amor de Deus, porque eu tenho medo de falar isso aqui, porque eu sei que eu estou nessa crise eu falei isso que da última vez, se tem a tal da predestinação ou não. Senhor do céu, me ajuda, eu escolho ou não? É terrível, e eu estou na faculdade de teologia, é terrível, mas a ideia é que, meu irmão, eu estava falando com o Brunão, eu não sei, eu vou saber quando chegar lá, se era predestinado, o Senhor Jesus vai falar assim: então era, os caras estavam certos, estavam errados. Eu falei: beleza, se não era, então você escolheu estar aqui, louvado seja eu, então pode entrar. Amém. Então eu não sei, o que eu sei é que a gente está aqui, e você precisa pregar o amor de Deus. Você precisa sair dessa relação antropocêntrica que as pessoas estão tendo, de um Deus absolutamente a serviço nosso, e entender que a vida é passageira, e tem alguém do seu lado que está morrendo, e precisa conhecer a Jesus. Você precisa falar. Essa semana eu estive numa palestra, palestrando, mas eu estava pregando, falando de suicídio para crianças de 6º e 7º ano. Fui convidado para falar. Dei 2 palestras, numa delas o menino veio, de 11 anos de idade. Ele tem um problema nos ossos, ele não consegue andar direito, ele não vai crescer, ele é todo debilitado. E ele chorava porque eu consegui, de alguma forma, eu pedi a Deus para que eu colocasse Jesus no meio de uma palestra da psicologia. E ele chorava, ele dizia assim: por favor, me agache. Eu agachei, ele falou assim: você mudou a minha vida. Eu falei: por quê? Porque alguma coisa que você disse entrou aqui em mim. E eu falei assim: não deixa isso sair dentro de você. O nome dele era Lucas. Eu falei: Lucas, sabe o que significa Lucas? Aquele que cura. Existe alguém que pode te usar para curar. Pense nisso. Eu falei no ouvidinho dele para que ninguém ouvisse naquele lugar. Eu falei assim: olha, tem alguém que pode mudar a sua vida. Acredite nisso que você recebeu aqui hoje. Saia e fale isso para as pessoas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Satanás, eu creio que está agindo no meio da igreja, transformando a nossa relação com Deus uma relação apenas dogmática, cultica, denominacional, onde eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que falar daquele jeito. E naquele culto que nós estávamos, depois de quase milhões de horas eles cantando, no final eles falavam: Deus, mostra a tua face. Ele não mostrou ainda. Deus, venha neste lugar. Está acabando o culto, brother. Fica numa coisa onde que não sai daquela relação. Ensina-nos a contar os nossos dias. Sai de uma relação onde está em falta. Acho que estava aqui há pouco. Está ainda aqui, Brunão? É possível colocar ainda? Oi? Não entendi. Tem que ter fé. Em nome de Jesus. Cara, tá vendo? Se eu estivesse naquele culto, estava rodopiando já. Sai de uma relação com Deus de estar em falta. A expressão brasileira, ela reserva isso, eu acho muito bonito que nós temos. A língua portuguesa eu amo, acho linda. Nós usamos isso lá no senhorzinho da esquina. Olha como você pode encontrar sabedoria na esquina. Está em falta. Seu Inhoral, sei lá, tem tomate? Lá na esquina, na quitanda. Ele diz: não tem não, tomate está em falta. Vocês nunca pararam para prestar atenção nessa frase? Está em falta. Se você usar um pouquinho da minha área da filosofia, você vai adorar isso aqui. Quer dizer, o tomate está em falta. Ele está presente
na ausência. A ausência dele se faz presente. Se tem uma relação que é absolutamente voyeur com Deus, é de que a gente acha que Ele está, mas não está, porque nós cultuamos um Deus que nós criamos na mente, então parece que é, mas não é. Ele está em falta. É essa falta que fez com que Nicodemos fosse atrás de Jesus. Mas não sei, tem alguma coisa, porque Nicodemos diz ao Senhor Jesus: não pode alguém fazer isso se não for amando de Deus, me fale. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos sair dessa relação com Deus. Ele precisa estar presente. A ausência não é presença, é pseudo-presença. Em nome de Jesus, você saia daqui essa noite entendendo que Deus precisa sair dessa ideia filosófica da sua vida. E Ele precisa ser o Deus, não da filosofia, não o Deus da ciência, mas o Deus pessoal que se relaciona com você e quer te salvar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai amado, a Ti, ó Deus, seja a honra e seja a glória. Ah, Deus amado, hoje é dia 10 de maio. Há 2 dias, ó Deus, eu completei, ó Deus, mais um ano de vida. E eu quero Te louvar por isso. Mas há 3 dias, fez 1 ano, que um aluno meu cometeu suicídio. 12 anos de idade, Senhor, o Senhor lembra disso? Ah, Deus, como até hoje eu penso, o que faltou a mim, ó Deus, para falar do Seu amor a Ele? Ah, Deus, como é difícil isso, Pai. Muitas vezes, ó Deus, nós nos relacionamos com o Senhor, achando que é com o Senhor, mas é numa imagem projetada por nós. E o Senhor não está presente. É uma ideia imaginária que nós construímos. Deus amado, aqui está a Tua igreja, sedenta, ó Pai, de ser resetada, de ter sua mente renovada pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nos ajude, ó Deus, a sair daqui e entendemos que a vida, ó Pai, ela termina logo ali. Nos ajude a entender que logo ali a coisa vai acabar. E que aquele que está ao nosso lado, ó Pai, não Te conhece, a gente precisa falar do amor do Senhor a Ele. Em nome de Jesus. Ó Pai, eu não quero viver uma relação com o Senhor onde o Senhor está em falta. Mas eu quero, ó Deus, ter uma relação com o Senhor de que o Senhor está presente. Em nome de Jesus, ó Pai, orienta o Teu povo. Reseta o coração do Teu povo nesta noite em nome de Jesus. Faz com que eles, ó Pai, conheçam o verdadeiro Deus. O Deus da relação pessoal. O Deus que se relaciona no íntimo. O Deus que se relaciona, ó Pai, numa relação de intimidade, de entrega, de busca em nome de Jesus. Eu não quero o Deus do Instagram. Eu não quero o Deus, ó Pai, da música gospel. Eu não quero o Deus do Facebook. Eu não quero o Deus da foto. Eu quero o Deus da intimidade. Em nome de Jesus, frutifique em nosso coração. Ao Senhor a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.